Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21 do livro de Jó. É o 7º poema de Jó. É a resposta de Jó às argumentações de Sofar. Veja, já te expliquei como funciona. Geralmente os amigos fazem uma argumentação e Jó responde. E normalmente Jó responde tentando procurar um sentido, o porquê do sofrimento, o porquê que as coisas acontecem. Hoje, deixa eu te explicar, Jó tem duas reclamações. Primeiro, o sucesso dos criminosos e a impunidade dos criminosos. Mais ou menos assim, não é que é uma reclamação, Jó levanta um questionamento que todo ser humano faz. Por que a pessoa que faz o mal, ela acaba se dando bem? É uma falsa constatação, mas todos nós temos isso. Essa pessoa é tão má, essa pessoa é criminosa, essa pessoa rouba, e ela está lá se dando bem. Será mesmo que está se dando bem? E a outra coisa que Jó reclama é que os criminosos, né, os malfeitores, eles não são castigados. Não são castigados, né? Então Jó tem essas duas reclamações, duas constatações. Lembro você que Jó simboliza todo o pensamento humano, é o arquétipo do homem sofredor. E nós, quando estamos passando pelo sofrimento, passa pela nossa cabeça esse tipo de questionamento. Aquele lá que é bandido, aquele lá que rouba, ele está bem de vida. E eu que estou aqui honesto, estou ralando aqui. Será que é verdade isso? Ou então, essa coisa, tá vendo? Não adianta, tem gente que está fazendo mal e Deus não manda castigo. Mas será que é papel de Deus mandar castigo? Hein? Tá bom? Vamos lá, vamos ver então essa resposta no 7º poema de Jó sobre aquilo que Sofar acabou de falar. Lembrando você, estou dando só a chave do pensamento. A chave da nossa reflexão hoje é a reclamação que Jó faz do sucesso dos criminosos, né? Por que a pessoa que faz o mal parece que ela está bem e o porquê que Deus não manda castigo para os criminosos. Vamos lá? Eu quero pedir você que dá um joinha nesse vídeo, dá um like agora, dá um like, tá? Dá um like aí nesse vídeo, ok? Mais uma coisa, eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais e que você chamasse mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Lê a Bíblia com inteligência, com profundidade, mas deixando com que Deus fale ao nosso coração. Tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no nosso coração nos guiando, nos conduzindo. Vamos ler então o capítulo 21 do livro de Jó. Jó então tomou a palavra nesses termos. Ouvi atentamente minhas palavras, que eu tenha pelo menos esse consolo de vossa parte. Permiti que eu fale, quando tiver falado, zombai à vontade. É de um ser humano que me queixo? E como não hei de perder a paciência? Olhai para mim e ficareis estupefatos e poreis a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico estarrecido e todo o meu corpo treme. Porque os ímpios sobrevivem e, ao envelhecer, crescem poderio. Sua posteridade prospera diante deles e seus descendentes sob seus olhos. Suas casas estão em paz, livres de perigo, e a vara de Deus não os atinge. Seu touro é cada vez mais fecundo, sua vaca dá cria sem nunca abortar. Deixam os filhos correr como carneiros, e os seus pequenos saltam e brincam alegremente. Canta ao som do pandeiro e da cítara, diverte-se ao som da flauta, passam seus dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Ora, dizem a Deus, afasta-te de nós, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem tiramos em lhe fazer orações? A felicidade não está em suas mãos? Contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Quantas vezes vemos apagar-se a lâmpada dos ímpios e a ruína desabar sobre eles? Serão eles como a palha ao vento, como a cinza tragada pelo turbilhão? Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Que ele mesmo o puna para que o sinta.
que veja com os próprios olhos a sua ruína e ele mesmo beba da cólera do Todo-Poderoso, pois o que lhe importa a sua casa depois dele, se o número de seus meses já está contado? É a Deus que se irá ensinar sabedoria, a ele que julga os seres superiores? Um morre em pleno vigor, feliz e tranquilo, os flancos cobertos de gordura e a medula dos ossos cheia de seiva. Outro, porém, morre com amargura na alma, sem ter gozado a felicidade. Juntos se deitam na terra e os vermes recobrem a ambos. Por certo conheço vossos pensamentos, os julgamentos iníquos que fazeis de mim. Dizeis, onde está a casa do tirano? Onde está a tenda em que habitavam os ímpios? Não interrogastes os viajantes? Contestarias seus testemunhos? No dia da infelicidade, o ímpio é poupado. No dia da cólera, ele escapa. Quem reprova diante dele o seu proceder e lhe pede contas de seus atos? Levam-no ao sepulcro, ficarão de vigília em sua câmara funerária. Os torrões do vale são-lhes leves. Todos os homens irão em sua companhia, e foram inumeráveis os seus predecessores. Que significam, pois, essas vãs consolações? Todas as vossas respostas são apenas perfídia. Você viu aqui? Depois de Sofar ter dito um monte de coisa bonita, de ter falado sobre o sofrimento, de ter falado sobre o sentido de adorar a Deus, um monte de coisa assim, Jó responde com uma constatação que ele acredita ser verdadeira. Como eu disse para você no começo, Jó apresenta duas grandes reclamações que você percebe ao ler. Primeiro, por que os criminosos, os ímpios, os malfeitores, os malvados se dão tão bem na vida? Por quê? E ele vai dizendo, olha, as suas casas estão em paz, seu touro é cada vez mais fecundo, a sua vaca dá cria sem abortar, deixa os filhos correr como carneiro, canta ao som do pandeiro e da cítara, né? E o Jó ainda continua falando, e são esses que dizem assim, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nós tiramos em fazer-lhe orações? E são essas pessoas que parecem que são abençoadas? E são essas pessoas que parecem que estão se dando bem na vida? Não é possível. Muito bem, essa é uma constatação, vou usar uma palavra forte, é uma constatação leviana e errônea. Uma constatação que geralmente nós fazemos. Então, como eu disse para você, o Jó aqui está representando todo o sentimento humano diante do sofrimento. Como é que o homem sente diante do seu sofrimento? Jó, então, ele condensa nesse personagem chamado Jó todo o sentimento humano diante do sofrimento. E presta atenção. É muito comum que a gente pense. Você pode ter pensado uma vez assim, tem certeza que pensou. Tem certeza que uma vez na vida você pensou assim, tá vendo? Aquela pessoa lá que é má, aquela pessoa lá que não vai na missa, aquela pessoa lá que nem acredita em Deus, ela se dá bem na vida. Aqui, ó, tá vendo aquele lá que rouba, aquele lá que faz maldade para os outros, aquele lá tá bem. Tem certeza que você já pensou assim. Esse é o pensamento de Jó. As pessoas, o ímpio, o malvado, o malfeitor, o criminoso, o acelerado, esse parece que se dá bem na vida. Um pensamento errado e um pensamento sem fundamento. Por quê? Porque, na verdade, quem está passando pelo sofrimento, busca incessantemente uma resposta para o seu sofrimento. Não encontrando essa resposta, ele olha para aquele que está passando por um momento bom e diz, ele não merece, porque ele é isso. Na verdade, dizer que o outro não merece a alegria que ele está passando é porque você está tão ferido pelo seu sofrimento que não admite que o outro esteja bem. Mas não é verdade que aquele que faz o mal, que aquele que é ímpio, que aquele que não está em Deus esteja se dando bem. É uma reação natural da pessoa que sofre.
como Jó aqui representa o pensamento do homem diante do sofrimento, Jó vem mostrar a sua indignação de ver uma pessoa malvada estar se dando bem. Outra reclamação de Jó, né, que é interessante você lembrar nesse poema, é que ele não aceita que o criminoso, o malfeitor, o ímpio não seja castigado. E ele pergunta, eles não vão ser castigados? Eles não vão receber a paga por serem maus? Este também é um pensamento muito humano diante do sofrimento. Quando você está sofrendo e você vê alguém que de repente não procede bem e está se dando bem, você começa a dizer, a justiça divina tem que ser feita. A justiça divina, ou seja, Deus tem que castigar. Deus tem que castigar. Volto a dizer, como Jó representa o pensamento humano diante do sofrimento, eu tenho certeza que você já pensou isso. Tenho certeza que você já... Porque isso é muito comum em nós. A gente vê uma pessoa que fez o mal, a gente vê um bandido, um criminoso, coisa. O que a gente fala? Tem que pagar, tem que sofrer, tem que ser torturado, tem que ir para a cadeia, tem que sofrer. É o pensamento nosso, normal, diante do sofrimento. E achar que Deus tem que castigar. Mais uma vez, um pensamento equivocado, errôneo. Por quê? Porque Deus não castiga. Deus não castiga. Então não queira invocar a ira de Deus sobre as pessoas que você não gosta, porque Deus não castiga. Ok? Venho aqui com alguns versículos que eu queria, só para a gente entender. Versículo 4 fala assim, é de um ser humano que me queixo? E como não hei de perder a paciência? Isso aqui é quando o Jó começa a responder a sua fala, fala assim, olha, mais ou menos os pensamentos assim, já que eu tenho que me ver com Deus, então eu nem adianta convencer a Deus sobre o que eu penso. É mais ou menos assim, olha, eu não estou lidando com o ser humano, eu estou lidando com Deus. Então, eu nem vou perder tempo de convencer a Deus que Ele não vai aceitar as minhas argumentações. Né? Jó diz assim, para Sofar, antes de apresentar as suas reclamações diante daquilo que ele acha injusto. Versículo 16, vem cá, 16, só para a gente entender o negócio. A felicidade não está em suas mãos, contudo, longe de mim esteja o modo de pensar dos ímpios. Deixa eu te explicar uma coisa. Nesse versículo 16, ele fala assim, os ímpios pensam assim, os ímpios, mas eu não quero pensar dessa forma, eu não quero pensar. O que eu queria chamar a atenção é que Jó, nesse momento, ele começa a se inspirar no Salmo 1. Se você pegar o Salmo 1, né, Salmo 1, versículo 11, por aí, você vai perceber, né, Jó vai se inspirar para dizer, longe de mim, né? Longe de mim, de repente, mesmo no sofrimento, ter o mesmo pensamento do ímpio. E o versículo 19, uma coisa interessante aqui, 19 é interessante. Deus reserva para os filhos o castigo do pai, que ele mesmo puna para que o sinta. Muito bem. Isso aqui é uma compreensão bíblica muito importante. Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Não. E a própria Bíblia diz que ele mesmo puna para que o sinta. Então, mais uma vez, você já viu falar isso outras vezes aqui, mais uma vez a palavra de Deus vem dizer, o castigo do pai é do pai, não passa para os filhos. Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Não. Que ele mesmo puna o pai por causa dos seus crimes. O pecado de um não deve ser pago por outra pessoa. O pecado de um não deve ser pago pela comunidade.
que seja punido o culpado. Mais uma vez eu volto a dizer para você, para com esse pensamento de, ai meu Deus, eu não aguento isso, sinceramente, de antepassados, gerações, para com isso. Eu estou pagando o pecado das minhas gerações anteriores. Para com isso, que isso não é bíblico. Isso é maluquice aí que inventaram. Eu tenho que rezar agora para os meus antepassados, porque eu estou sofrendo agora aqui o que meus antepassados fizeram. Por favor, né? Por favor, né? Então, para com essa teologia, vou usar um nome, uma teologia esotérica. Para com essa teologia esotérica aí. Os meus antepassados fizeram coisas que agora tudo vem despejar em mim. Não. Já falei para você em outro momento e o livro de Jó fala aqui. E o livro de Jó fala de uma maneira muito clara. Deus reserva para os filhos o castigo do pai? Não. Não. Que ele mesmo puna para que o sinta. Então, que ele puna quem fez o castigo, para que quem fez o castigo sinta que ele fez o castigo. Ok? Então, vamos mudar essa ideiazinha aí, né? Como eu disse, uma coisa meio maluquinha aí, né? De repente que nós temos que pagar pecado dos nossos antepassados. Não tem não, tá bom? O que eu queria que você soubesse é o seguinte, o livro do Jó está tentando explicar para a gente, né, que o sofrimento, a dor, ele não pode ser encarado como um castigo de Deus, porque Deus não castiga. Ele não pode ser encarado como um destino que nós temos que cumprir, porque destino não existe. O livro de Jó sempre tenta dar uma resposta diante do sofrimento, como eu me situo. E por isso que Jó sempre vai representar a cada um de nós que sofre. Nesse capítulo de hoje, nós aprendemos duas coisas. Jó, como todos nós, pensamos, por que a pessoa que é má acaba se dando bem? Esse é um pensamento que não é verdadeiro, porque isso não é verdade. Não é verdade que uma pessoa que faça o mal se dá bem. Aos nossos olhos, nós olhamos e pensamos que está se dando bem, mas isso não existe. Outra reclamação de Jó é dizer assim, por que Deus não manda um castigo sobre as pessoas más? Porque Deus não é Deus castigador e não é Deus que manda castigo sobre as pessoas. O mal, como diz Sofar no capítulo anterior, ele mesmo se consome. O mal, ele mesmo se autodestrói. Todo mal praticado, ele cria uma onda avassaladora que destrói o próprio causador do mal. Não precisamos de Deus mandando castigo sobre as pessoas más, porque a própria atitude má, criminosa, mentirosa e mal feita vai se autodestruir. Saiba disso. Et crutim domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.